De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e com o sentido do texto, as lacunas dessa frase devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Pessoal, essa questão aqui, ela levou muita gente a reclamar da banca e tal, tá? Por conta do valor de concessão que muita gente não percebeu aqui. Bom, primeiramente vamos observar aqui o seguinte, olha, a gente tem aqui uma oração, tá? E você vai observar aqui que a gente tem o tenha saído, que é o pretérito mais que perfeito subjuntivo, tá? É o pretérito mais que perfeito subjuntivo, então a gente tem aí o verbo auxiliar, tenha, no presente do subjuntivo. Então, qual é a oração que tem que emprega o verbo no modo subjuntivo? Bom, a conformidade é transmitida com o verbo no modo subjuntivo? Não, não cabe o conforme. O visto que é uma causa, não vai empregar verbo no modo subjuntivo. Caso sim, ainda que é concessivo e embora. Mas vamos observar o contexto, tá legal? Veja bem, vamos pegar então aqui primeiro aqui a ideia de condição, tá? Olha aqui, ó, vamos colocar aqui como condição. Caso o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças. Olha, de forma que, tá? Olha, caso o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, de forma que diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças. Então aqui, observa que ele falou, comentou aqui, ó, o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda. E agora ele fala que produz mais peças. Está vendo? Então a gente vai observar aí que não é uma ideia de consequência simplesmente, ok? Não é uma simples ideia de consequência. Ok. Bom, neste contexto aqui, a gente vai ter o seguinte. Hoje, nesse nicho do mercado, tornou-se bastante lucrativo. Bom, ainda fica na dúvida, né? A ideia aqui de condição ela não fica muito clara para a gente, correto? Beleza. A gente agora vai observar aqui a ideia do ainda que é concessão, bem como o embora, tá? Então sobra aqui a concessão, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o ainda que também cabe o embora. Ainda que o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças. Hoje, esse nicho do mercado tornou-se bastante lucrativo. Vamos pegar somente a relação da oração subordinada com a oração principal aqui, ó. Tá? Porque o que nós temos aqui é uma extensão do valor anterior, tá? Basicamente isso, tá? Mas vamos lá, vamos observar então aqui a relação de concessão, ainda que o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, hoje o nicho do mercado tornou-se bastante lucrativo. Bom, aqui o que a gente vai observar aqui, o nunca tenha saído de moda, tá? Ainda que o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, o que a gente entende é que no passado, né, havia vendas normais, naturais. O segmento de camisetas nunca tenha saído de moda. Ele continua vendendo, tudo natural, beleza? E aí ele continua, né, com a seguinte ideia, olha, ainda que o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, porque diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças, né? Continuam produzindo peças, continuam vendendo, produzindo peças, continuam vendendo, ok? Então, essa informação aqui, a partir dessa lacuna aqui, olha, ela reforça essa ideia de que é uma venda regular. Hoje, esse nicho do mercado tornou-se bastante lucrativo. Então, veja, ele coloca pra gente que hoje tornou-se bastante lucrativo. Opa! Então dá uma ideia de que ontem, no passado, não era tão lucrativo assim. Porque veja que ele falou que tornou-se, ele não falou que permanece bastante lucrativo. Tornou-se é um verbo de ligação que marca pra gente uma mudança de estado. Está vendo? Tornou-se, ele não era assim, tornou-se assado, ok? Então a gente vai perceber aqui que ele colocou uma mudança. Agora, hoje esse nicho do mercado tornou-se lucrativo. Beleza? Ah, sim. Então antes não era. Antes a venda ela era rotineira, mas não era tão lucrativa quanto hoje. Então você consegue perceber que há sim um valor de concessão. Concorda comigo?
E o que acontece nesta segunda oração aqui, olha, diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças. Olha, há tempos elas continuam produzindo peças, mais e mais peças, há tempos. Isso significa uma corroboração daquilo que foi dito anteriormente. E o segmento nunca tinha saído de moda, sempre continuando na moda. E eles iam há tempos, continuam produzindo mais peças. Então isso é um reforço. Ele transmite uma ideia, né, de esclarecimento do que foi dito anteriormente. Por isso que não cabe o porém, que é uma conjunção adversativa, mas o tanto que. Olha só, ainda que o segmento de camisetas nunca tenha saído de moda, tanto que diferentes marcas há tempos continuam produzindo mais peças. Neste caso aqui, veja se você tem uma vírgula, tanto que é um esclarecimento que foi falado anteriormente. Então não cabe ali, ele é um reforço, não cabe ali uma ideia de adversidade com o porém. Então a gente elimina o porém e aí sobra o tanto que é um esclarecimento do que foi dito anteriormente. Aí sim, a alternativa é a correta. Muita gente, à época da prova, reclamou desse valor concessivo, mas basicamente, por que cabe a concessão aqui? Primeiro, porque nós temos verbo no modo subjuntivo. Tá legal? Ah, Terror, mas isso também cabe com o caso, que é uma condição. Só que ele quer marcar para a gente aquilo que acontecia com regularidade no passado, em contraste com aquilo que ocorre hoje, que passou a ocorrer hoje. Hoje esse nicho do mercado tornou-se bastante lucrativo. Antes não era, agora é. Então, a relação que há aqui de concessão, que é de contraste, está na primeira oração, que ela é subordinada adverbial concessiva, com a sua oração principal. Hoje esse nicho do mercado tornou-se bastante lucrativo. E eu tenho um esclarecimento a partir da segunda oração aqui, olha. Tá legal? Show de bola! Por isso a alternativa é a que a gente marca.